Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês no livro do Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Eu quero ler alguns versículos com vocês e depois nós vamos partilhar alguns versos de algumas coisas que o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo. Depois dessa tarde que eu tive no hospital, eu tive algumas direções de Deus sobre essa questão. Por isso que eu quero compartilhar essa palavra que vai ser uma direção de Deus para a sua vida. Essa palavra vai ser algo que vai trazer um norte para a tua vida. Pode ter certeza disso. João capítulo 11. Essa tela está funcionando não, né? Tá? Aqui? Ah, tá. Estava tudo escuro. Você está aí aprendendo, moço? Oi, você está com um bom instrutor aí atrás, hein? Luiz é bom. Eu já vi esse texto por muitas vezes. E eu acredito que a maioria aqui é conhecedor desse texto. Foi um grande milagre que Jesus fez, de ressuscitar um morto. Um homem que estava morto há 4 dias. Ou seja, já estava em estado de decomposição. Essa é a grande verdade. Mas Jesus, com uma palavra, reconstruiu aquele homem novamente e ele ressuscitou. Mas eu quero compartilhar algumas coisas dentro dessa história, para a gente entender algumas coisas. Por isso que eu quero que você leia atentamente e empresta um pouco aí os teus ouvidos e o teu coração nesses minutos que nós vamos aqui ministrar. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Quem lembra da história da Maria, da mulher que quebrou um vaso de perfume nos pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos? Essa é a Maria, irmã de Lázaro. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus então respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Nós vamos depois falar sobre alguns textos aqui, mas eu queria partilhar com vocês dentro dessa história. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos viver de verdade a fé num Deus poderoso. Por quê? Porque a gente não sabe o dia a dia. A gente não sabe muitas vezes o que vai bater na nossa porta. Pode observar que a vida ela é cheia de surpresas.
Tem dia que está tudo bem, tem dia que vem uma notícia difícil, tem dia que acontece uma coisa e tudo não é fácil. Eu lembro um dia, muitos anos atrás, eu tinha um Astra naquele tempo, hoje a gente nem vê mais esse carro. Eu estou vindo aqui para a igreja, fui fazer um cruzamento ali, um rapaz veio com a moto, não sei de onde saiu aquele rapaz, ele veio para cima do carro. Eu não tive como colocar ré, voltar e nem acelerar. Ele bateu no carro, caiu por cima e eu olhei, já vi a perna dele virado, o osso para fora. Eu falei, meu Deus! Quem imagina o que vai acontecer? Eu não bati nele, ele que veio bater em mim. Pense numa situação, aí você tem que correr, cuidar, hospital, família, dar todo cuidado, assistência, e dar uma virada na vida. E você fala, meu Deus, por que eu não fui pela rua de lá? Por que eu não fui pelo bairro do outro lado? Aí você começa a falar com você mesmo. Por que eu estava aqui nesse horário, nesse momento? Não tem como. Depois eu soube da notícia que esse rapaz estava indo armado para matar outro. Você acredita nisso? E Deus permitiu que a batida no meu carro impedisse daquele rapaz chegar onde ele ia, porque ia tirar a vida de outro. Um negócio sério. Então a vida a gente nunca sabe o que vai ser. A gente está vendo aqui nesse texto que havia uma aldeia chamada Betânia, e nessa aldeia morava as duas irmãs e o irmão, que era Marta, Maria, aquela que quebrou um vidro de perfume nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e Lázaro. Era uma casa de passagem. Quando Jesus passava ali, eles recebiam Jesus na casa deles. Ali Jesus comia, dormia, eles tinham intimidade. Eles eram amigos de Jesus de verdade. Estava tudo muito bem. Só que eles sabiam também que Jesus era o Messias de Deus que veio e que ele fazia a sua obra. Pregava a palavra, o reino. Eles sabiam também, porque havia uma intimidade deles. Eles sentavam na mesa, comia, e Jesus falava do seu reino, falava do seu Pai, falava de Deus, e tudo, porque havia essa intimidade com eles. Só que agora a gente entende nesta passagem, aqui mostra, que por Jesus ser amigo desta família, já se relacionava, Jesus era íntimo daquela família, e a intimidade que Jesus tinha com eles, foi num tempo bom, não havia doença, não havia problemas. Então agora Jesus está lá em Jerusalém, e o irmão delas, Lázaro, fica doente. A enfermidade bateu na porta. E sabe o que me chamou a atenção? Que eles tinham intimidade com Jesus antes da doença. Você já percebeu que tem pessoas que só procuram Jesus na hora da doença? E eles tinham intimidade com Jesus antes de doença, antes de problema. E tem pessoas que para chegar até Jesus tem que ter um problema. Para chegar até Jesus tem que ter uma doença. Para chegar até Jesus tem que ter uma UTI. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você chegue perto dele e se relacione com ele quando você está bem. Quando está tudo bem. E aqui diz esse texto, e eu achei interessante isso, que elas mandaram um recado para Jesus. No verso 3, elas mandaram um mensageiro ir até Jesus. Olha só, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo. Quem? O teu amigo, aquele que tu amas, ele está doente. Se elas mandaram um recado, o que elas esperavam? Por serem íntimos dele, por ele entrar na casa deles, comer, beber, dormir, se relacionar, pensaram assim, vamos mandar um recado, dizer que Lázaro, o amigo dele, que ele ama, está doente, ele vai largar tudo que ele tem e vai vir nos atender imediatamente. A lógica é essa, sim ou não? Quantas vezes também a gente, às vezes, estamos diante de Deus assim, querendo que Ele nos atenda na mesma hora. Larga tudo aí, me atende porque eu sou o cara. Às vezes tem coisas que não vai acontecer do jeito que você quer. Às vezes tem respostas que não vai vir de Deus na hora que você espera. Porque Deus tem um propósito em tudo. Você vai pedir algo para Ele achando que Ele vai te dar imediatamente, mas Ele não vai te dar imediatamente. Por quê? Porque o propósito dEle é maior do que a tua vontade de ter o que você quer naquele momento.
Veja que eles mandaram um recado: olha, Lázaro, teu amigo, aquele que você entra na casa dele, aquele que você come e dorme na casa dele, o teu amigão, está enfermo, corre aqui para resolver o problema. E o que eu achei interessante, que quando Jesus ouviu o recado, Jesus não correu imediatamente para ir lá. Aí diz o texto que Jesus ainda ficou 2 dias em Jerusalém, fazendo o que ele tinha que fazer. Porque às vezes a gente tem que entender que Deus não vai se mover por causa das nossas necessidades. Ele vai se mover por causa da sua vontade. Porque se necessidade movesse Deus, ai ai. Às vezes tem necessidade que a gente passa, que você é capaz de resolver, não é Deus. Às vezes tem necessidades que a gente enfrenta, que não precisa Deus fazer. É só você entender que você tem condições de fazer. Por isso que necessidade não move com Deus. A nossa fé move Deus em momentos realmente difíceis. Deus quer ver a nossa fé, Deus quer ver a nossa ação, Deus quer ver a nossa atitude. E nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nós precisamos viver a fé verdadeira em Deus mais do que nunca. A gente é mestre para cantar sobre a fé. Olha o que a gente canta: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Não foi que nós cantamos? Olha o que a gente cantou: haja o que? Você está preparado para isso? Haja o que houver, venha o que vier. Eu sei que haja o que houver, venha o que vier, eu vou confiar que o Senhor vai agir de novo na minha vida. A gente canta, a gente é mestre em cantar, mas na hora que a dificuldade bate na porta, a gente é mestre em reclamar. A gente é mestre em dizer assim: Deus não está me vendo, Deus não me atendeu ainda, por quê? Eu já orei, já jejuei, estou no culto, e por que que Deus não fez? Por que que Deus não respondeu? A gente quer até cobrar Deus por aquilo que a gente acha que Ele devia fazer, como se fosse aquele que te atende quando você quer. E não é bem assim que as coisas funcionam. Mas Jesus não era amigo íntimo deles? Sim. Jesus não entrava na casa deles, tomava café, comia, dormia? Sim. Só que nós lemos que Jesus disse para os seus discípulos assim: as irmãs de Lázaro mandou me chamar, e eu já sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer que essa enfermidade que está em Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Então tem coisas que a gente não está entendendo agora, mas tem uma glória de Deus para ser revelada dentro dessa situação. Quem aqui já ouviu aquele ditado que diz assim: há males que vêm para... Alguém já ouviu esse ditado? Às vezes tem algo que está acontecendo que parece tão mal, mas há um bem por detrás daquilo que você vai ser beneficiado. Aquele mal que parece que chegou, é para te treinar, porque o bem que está para chegar, é para te abençoar. Por isso que a gente tem que ter vigilância nas coisas, para não perder a bênção. Não dar o grito na hora errada, não reclamar na hora errada, não virar as costas na hora errada, não mandar alguém embora na hora errada. Tem que estar atento a isso, que a gente não sabe o que está chegando. Por trás de todo esse mal, por trás dessa situação, está acontecendo algo de bem e você não sabe. Só tem um detalhe: Deus sabe. Você não está nem imaginando, mas Deus já sabe. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas, para se aproximar de Deus, precisa haver uma crise. As pessoas, para se aproximar de Deus, Marquinhos, precisa haver um choque. Já viu aquele ditado também que diz: quem não vem pelo amor? Alguém já ouviu isso? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Alguém aqui vem pela dor? Ninguém. Que legal. Então esse ditado tem que tirar da nossa vida. A gente vem é por amor. Sabe o que é por amor? Olha para você, 2 pernas funcionando, 2 braços funcionando, todo mundo bonitinho, perfumado. Você veio por amor, meu filho, é a melhor coisa. Dura coisa é quando alguém capota um carro e está lá sendo levado pelo SAMU, e aqueles camaradas em cima, pegando aquele choque: vai, vamos ressuscitar. Puf, mais um forte, aumenta aí. Puf, e a pessoa está...
quase morrendo. Aí ele começa a lembrar e tal, e eu preciso, por um fio, me falaram de Jesus, ai Jesus agora me ajuda, ai Deus, se o Senhor me livrar, aí começa a fazer promessa. Tem muita gente que infelizmente é assim. E quando eu vejo esse texto, Deus falou isso comigo nessa história, me chama a atenção que eles já tinham intimidade com o Senhor, e não havia enfermidade nem notícia ruim. Só que agora que a notícia ruim chegou, eles entenderam, porque a gente tem intimidade, Ele tem que atender a gente de imediato. A nossa intimidade com Deus não significa que Deus tem que atender a gente na hora que a gente quer. Nós temos que ter intimidade com Deus. Oração, confiar em Deus, colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Só que tem coisas na nossa vida que Deus não vai fazer do jeito que você quer, quando você quer, na hora que você quer. Porque às vezes o que você quer é bom, mas o que Deus tem para você é excelente. Por isso que nós oramos, seja feita a tua, assim na terra como? A gente ora, a gente é bom para orar, a gente é bom para cantar, mas na hora que precisa viver o que a gente canta e o que a gente ora, a gente corre, a gente não vive. E nessa história tem um final muito bacana, escute isso. Nós não podemos buscar a Deus só quando falta o dinheiro, ou então quando falta o emprego, ou então quando falta a saúde. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, não se baseando somente na hora do caos. Eu acho que quem é pai aqui sabe que dura coisa um pai entender que os filhos só se relacionam com ele quando está faltando algo, ou quando está doendo alguma coisa. Tem aquele filho que, pai, o senhor é o cara, né? Ô paizinho, eu te amo tanto. Eu digo, fala filha, o que você quer? Quero aquele chocolatinho, pai, sabe como é? E hoje é na base do telefone, já liga, pai, você sabe que eu te amo? Eu já sei que por trás disso tem alguma coisa. Não, né? Pai, manda um pix. Bacana. O pai quer fazer tudo isso. Só que o que mais o pai quer é ter um relacionamento de estar junto, não por causa da necessidade, mas estar junto porque entende o poder da unidade. Tanto nós como pais físicos, assim também é o Deus Todo-Poderoso como pai espiritual. Ele não quer que você só busque Ele, ou exija dele alguma coisa na hora do sufoco. Ele quer que você coloque Ele na tua vida nesse momento aí, que o negócio está caminhando. Mas pastor, bateu uma dificuldade na minha porta. Deus é Deus. Deus é Deus. É aí que entra a fé, e às vezes nós queremos colocar diante de Deus as nossas causas da seguinte forma: Deus, se o Senhor não me der isso, eu não faço isso. Ou então, a gente quer fazer assim, eu faço um voto, se o Senhor fizer, eu não vou faltar um culto. Já quebrou o voto. Eu faço um voto, outros entendem a promessa, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, isso e isso. Você sabe que a Bíblia repreende a gente nessa área? A Bíblia diz assim, quando tu fizeres um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Deus terá você como um tolo diante dele. Sabe o que é isso? Deus não pede para você fazer promessa, nem pede para você fazer voto. Ele te dá liberdade de você pedir para Ele o que você quiser. Você quer ver Mateus capítulo de número 7? Acho que é 7 e 7, vê aí. Ou 6, alguma coisa. Aí, 7 e 7. Olha o que ele diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Próximo versículo vem a resposta. Por quê? Aquele que pede, não pode pedir. Não precisa fazer voto. Mas a gente tem mania de querer fazer votinho com Deus, promessinha com Deus, achando que isso vai mudar alguma coisa, achando que com isso vai mexer o coração de Deus. É Deus que faça uma promessa. A impressão que dá é que Deus vai cair na sua.
Deus não pede isso para nós. Deus não pede sacrifício. Ele só pede obediência. A obediência é só isso. Mas nós temos mania disso. Entenda isso. Essas coisas, infelizmente, eu preciso dizer para vocês, Deus não trabalha baseado em barganha de jeito nenhum. Porque Ele quer que você entenda que você é filho, Ele é pai, não precisa barganha. O que você precisa, Ele tem para te dar. Ele só quer que você fique na presença dEle, só isso. Precisamos mudar isso no nosso relacionamento com Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer como queremos que Deus faça. Marta e Maria viram o seu irmão doente e logo mandaram um recado. Está muito doente. Eles estavam acostumados a falar com Jesus e ter Jesus junto deles, mas agora não foi do jeito que eles queriam. A questão é que agora Jesus não chegou na hora que eles esperavam. As coisas estavam difíceis. Lázaro estava doente. Só que agora Jesus não veio. E o que aconteceu? Diga comigo, piorou. Quem estava doente morreu. Hoje eu vou deixar vocês pensando. Quem é que já passou por um momento que o negócio estava difícil? E você orando e buscando e pedindo e Deus não falou nada. E você veio para o culto e Deus não falou nada. E aí daqui a pouco o negócio foi mais difícil ainda. E você fala, não acredito, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou batendo, parece que o negócio está piorando. Quem já passou por isso aqui? Está piorando não, vou te dar uma boa notícia, porque Deus está caprichando, vai mudar essa história em nome de Jesus. Você não pode perder a sua confiança nele. Aí para piorar, o que estava doente agora morreu. E assim aconteceu com elas. O que era ruim ficou pior. Mas pastor, só está dizendo que na minha vida está ruim, vai ficar pior. Ei. Eu estou falando na vida deles aqui, ó. Para você entender. Que nem sempre, às vezes, a nossa mente humana, a nossa ótica humana, a gente olha e fala assim, o negócio já estava ruim, agora é que piorou. Quem aqui já tentou fazer alguma coisa, parece que você ia conseguir arrumar, e parece que o negócio foi pior. Alguém já passou por isso aí? Às vezes Deus não quer que você conserte alguma coisa, ficou pior porque Ele quer colocar um novo no lugar do velho. Às vezes tem situações na vida que a gente quer lutar para continuar com aquilo, e Deus está dizendo, abre mão disso, sepulta isso aí, porque o que eu tenho para você agora vai ser algo diferente na sua vida. A gente às vezes não está entendendo algumas coisas, e Deus quer que você entenda. As meninas agora, Marta e Maria, tinha um irmão doente, mandou chamar Jesus, mas agora não tem mais um doente em casa, agora tem um defunto. E aí? Eu vou continuar confiando em Deus? Eu vou continuar esperando Jesus que não chegou? Eu vou continuar confiando nele ou não? E nem o caso de uma irmã grávida, o tempo passou e teve um dia que não houve mais movimento da criança, alguma coisa assim que aconteceu, e passou o dia, não teve movimento, e passou e tal, e foi para o hospital, chegou lá, examinaram e falou, ó, a criança está sem batimento, não está tendo batimento, infelizmente. O que essa pessoa fez? Então morreu, acabou. Falou, não, eu creio que para Deus nada é impossível. Colocou a mão e começou, Senhor, põe vida nessa criança, põe vida nessa criança, põe vida nessa criança, põe vida nessa criança, põe vida nessa criança. Daqui a pouco só sentiu um chutinho. Mas quem examinou disse, está morto. Mas quem recebeu a notícia disse, eu creio que pode viver. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós vivemos uma fé real em Deus, pode vir a notícia que está morto, pode mandar até sepultar, não tem problema. Eu sei que o meu Redentor vive e ele tem milagres. O que para o ser humano não é possível, para o meu Pai Celestial é possível.
Talvez entrou alguém aqui, eu não sei qual é o estado que você está vivendo, como você está vivendo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Põe a sua confiança em Deus, que para Ele nada é impossível. Essa tem que ser a confiança. A criança deu um chute na barriga da mãe, aí disse, eu chutou. Aí já foram lá, chamaram os médicos, quando foi examinar, voltou novamente o batimento cardíaco da criança. Deus faz isso? Faz. Imagina se a mãe dissesse, morreu, oh meu Deus, acabou minha vida. Senhor, Tu és o dono da vida. Antes de chorar, de reclamar, de murmurar, de sair falando, de pôr no WhatsApp, primeiro confia no que Deus pode fazer. Nós temos mania de ver coisas acontecendo e já começar a espalhar a má notícia. Não deu e tal e tal. Para com isso. Eu sei que o meu Redentor vive, agora é a hora de pôr a minha fé nele e confiar nele. Agora é eu e Deus. Vai ter momento que Deus quer ver você diante dele, confiando nele, e não vai ter ninguém do teu lado para falar A, nem B, nem C. É a tua fé individual e Deus. E vai acontecer um milagre. Então levante a mão direita e diga, eu acredito que existe um Deus de milagre. Deixa eu te dizer algo. Isso é muito interessante, você precisa ouvir isso. Muitas vezes não vai ter um anjo do teu lado para fazer o que você espera. Não vai ter alguém para dizer para você um milagre vai acontecer de imediato, não. Porque tem muita coisa que passa pelo teste do tempo. E a gente precisa entender isso. Por isso que Salomão diz que tem tempo para tudo. Tem um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se eu for perguntar para alguém aqui, eu sei que você já passou tempos tenebrosos. Tempos de faltar. Tempos das coisas não fluir. Tempo de não acontecer. Mas a pergunta é, você está morto ou está vivo? Mas a pergunta é, o tempo passou e você está aqui ou não está? Então você tem que dar muito glória a Deus. Porque aquela crise passou e você está de pé. Passou e você está de pé. Aquele momento passou e você está de pé. A questão é, o que passou, passou, daqui para frente, entenda que Deus pode fazer algo além do que você pensa, além do que você imagina, além do que você possa pedir. Deus tem para fazer na sua vida. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Algumas vezes Deus não vai nos atender na hora que a gente quer. Você sabe que Ele pode fazer? Pode. Pode acontecer imediatamente? Pode. Só que vão existir momentos em que Deus não vai te responder na hora certa. Jesus não respondeu aquelas meninas. Ele ouviu o recado, falou para os discípulos, Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. E eles até imaginaram que era o sono. Aí depois Jesus falou claramente, Lázaro está morto. Só que essa morte é para a glória de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou chegar lá e ele vai ser ressuscitado. Tem situações na nossa vida que vai glorificar a Deus. Como? Todo mundo vai olhar e vai dizer assim, não tem mais jeito. Todo mundo vai olhar e vai dizer assim, aí não tem mais saída não. O caso da irmã Glória, o próprio médico disse assim, ali, aquela máquina, aquela ali, se desligar, ela não tem mais vida não. O que a medicina pôde fazer, fez. Agora, pastor, só Deus. Eu digo, então tá bom. Essa é a palavra-chave. Só Deus, porque é Deus que pode fazer. É o Deus do impossível. E a gente que vive no Evangelho tem que crer nisso. Tem que mudar essa visão que nós temos de Deus. Algumas vezes Deus vai permitir o dinheiro acabar, vai permitir os amigos te abandonar, vai permitir a família não ajudar, vai permitir ninguém acreditar, mas quando acontecer todo mundo vai dizer, uou! Para quem vai ser a glória? Para Deus. Porque para todos não tinha saída. Para todos não tinha jeito. Lembra quando o povo saiu do Egito? Milhões de pessoas. E Moisés conduzindo aquele povo. Chegaram no lugar onde não tinha saída. E o mar vermelho na frente deles. Os próprios egípcios começaram a dizer assim, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer? Na frente está o mar. E atrás Faraó está vindo para matar todo mundo. Acabou a vida para nós, Moisés.
E até Moisés ficou meio assim, disse assim: é mesmo, acho que Deus deixou nós na mão. Aí Moisés foi falar com Deus meio escondidinho. Oh Deus, parece que eu vejo Deus dizendo assim, ó: diga para o meu povo que eles vão marchar. Mas para onde, Deus? Eu já estou abrindo esse mar para vocês passarem. Tem alguma imagem? Me ajuda nas imagens. Eu gosto de trabalhar com esse telão aí. E põe a imagem. Aí está todo o povo aqui e Deus abrindo o mar para todo mundo passar. Às vezes você está olhando, não tem saída. Está todo mundo olhando. Imagina o faraó vindo lá com todo o seu exército. E faraó dizendo: bora que hoje nós vamos pegar todos eles. O mar está na frente deles, não tem para onde eles irem, não tem saída para eles, não tem para onde ir. Nós vamos colocá-los de novo como escravos, nós vamos colocar eles subjugados, vai trabalhar dobrado. O faraó já ia com o peito cheio, achando que a vitória era dele. Resultado? O mar. Muro de água de um lado, muro de água do outro, e o povo passando no meio do mar, em terra seca. Olha aí, o mar abriu, todo mundo vendo. Imagina os próprios egípcios que duvidaram de Moisés, duvidaram do Deus de Moisés, e agora eles estão vendo Moisés na frente, com a sua fé, e o mar abrindo para todo mundo passar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vale a pena colocar esse Deus maravilhoso na nossa vida, porque vai ter momento na vida talvez que vão dizer assim: agora não tem mais saída, agora não tem mais jeito, agora eu quero ver. Pois é agora que você vai ver que o Deus que eu creio, Ele pode fazer o que homem nenhum pode. O Deus que eu sirvo, Ele pode realizar aquilo que homem nenhum pode. Então hoje eu estou liberando uma palavra para essa igreja, dizendo a vocês: olhe para o Senhor em todo o tempo, porque para Deus nada é impossível. Quando Jesus recebeu a mensagem no verso 6, ele não foi de imediato. Deixa eu te responder algo aqui muito interessante. Na casa de Marta e de Maria, Jesus era muito bem cuidado por eles. Eu quero imaginar agora Marta e Maria dizendo assim: o Senhor nos abandonou, nós mandamos o recado, Ele não veio. Deixou Lázaro morrer. Por que Ele deixou Lázaro morrer? Agora acabou, não tem mais jeito. Eu achei muito interessante isso. Jesus nunca disse que nós íamos viver nesse mundo um mar de rosas. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos também algumas dificuldades para passar. Não é porque eu estou servindo a Deus que eu não vou ter problema na vida, porque na vida eu lido com gente. Na vida eu lido com enfermidades que existem. Na vida eu lido com dívidas, com dinheiro, com trabalho, com suor. Na vida é assim. Então as aflições vai ter? Vai. As dificuldades vão surgir? Vão. Mas eu não estou sozinho. Porque desde o dia que eu coloquei o Senhor na minha vida, agora eu sei que tem um Deus poderoso que está comigo. Por isso que eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então você que entrou aqui hoje, deixa eu te falar uma coisa: Deus vai te fortalecer. Você chegou fraco, vai sair mais forte, porque é uma palavra sendo liberada para a tua vida. Davi, ele confiava tanto em Deus que ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não ia temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O problema vem, mas Jesus está comigo. O dia difícil vem, mas Jesus está comigo, Ele não vai me deixar sozinho. Eu vou vencer esse problema, eu vou vencer esse desemprego, eu vou vencer essa crise. Nós passamos alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, um tempo de crise financeira, e eu pregava aqui nessa igreja, dizia: ó, a crise se estabeleceu, mas Cristo ressuscitou. Então eu creio em Cristo, e Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. E cuidou. Nós não estamos aqui hoje. Deus está dizendo para você aqui hoje, escute isso: você orou, sim.
Você pediu? Sim. Você jejuou? Sim. Você chorou? Sim. Você se humilhou? Sim. Tudo isso Marta e Maria fizeram. Então agora vem a palavra. Você fez tudo isso? Não teve resposta? Não. Então agora a palavra para você é: solte na mão de Deus. Porque tem coisas que enquanto você está batendo, enquanto você está correndo, enquanto você está indo, não vai dar. A hora que você entender e colocar na mão de Deus de verdade, solta, Deus vai entrar. Você sabia que tem coisas que não aconteceu na sua vida ainda, porque você está aqui, ó, achando que você pode? E tem hora que as coisas acontecem na nossa vida para mostrar que não é nós não podemos. Mas se eu colocar na mão dele, meu Pai, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele estabelecerá um novo tempo na sua vida. Eu aprendi tanto isso. Tem coisas que eu coloco na mão de Deus, meu amado. Tem alguém dizendo: e aí, já deu certo? Já deu tudo certo. E aí? Vai acontecer, porque Deus é fiel. Então Deus hoje está falando com você. Você já orou? Muito bem. Já jejuou? Muito bem. Já fez campanha? Muito bem. Está na igreja? Muito bem. E agora? Agora solta. Deus vai fazer a obra. Como é que Deus vai fazer se eu ponho na mão de Deus? Eu fico assim, ó. Põe na mão de Deus, tiro. Põe na mão de Deus, tiro. Confia no Senhor. E deixa que Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. Você percebe que depois que Lázaro está sepultado, Jesus chega, 4 dias que o homem está morto. Verso 21. Quando Jesus chega, olha o que Marta fala para Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela quis dizer com isso? Seja inteligente aí. Por que você não veio? Se você estivesse aqui, não tinha morrido. Quantas vezes você foi na nossa casa e meu irmão botou a mesa para você comer? Por que você não veio aqui? Nós não te chamamos. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, ela já estava revoltada dentro dela, como às vezes alguém fica também. Deus, o senhor devia ter feito, o senhor devia ter entrado, o senhor devia ter quebrado, o senhor devia ter feito. Marta tinha o direito de fazer tudo isso, e Deus nem olha para essas coisas, porque Deus é maravilhoso. Ele ama pessoas que põem para fora. Deus ama pessoas que desabafam, mas desabafa com Ele. E Marta desabafou. E toda a impressão que fica é que Marta está dizendo: eu esperei, você não veio. Eu te chamei, você não me atendeu. O problema aumentou, agora meu irmão não está mais doente, agora meu irmão está sepultado. E tem uma coisa: já faz 4 dias que ele morreu, e você não me ajudou. Já faz 4 dias que ele morreu, e você não apareceu aqui. Por que o Senhor fez isso comigo? Ela está se colocando diante do Senhor. Que às vezes tem coisas na vida que a gente não vai conseguir explicar. Só que Deus me fez entender uma coisa que hoje eu quero chamar a sua atenção. Tem coisas na vida que a gente vai precisar sepultar, para você entender que não é a sua força, é a força de Deus. A gente fica preso com tantas coisas que a gente não consegue resolver, e isso te leva a ficar maluco, porque está cheio de gente hoje ansioso, depressivo. Por quê? Porque quer resolver uma coisa que nunca vai conseguir. Sabe qual é a palavra para você hoje? Tem coisas que você tem que sepultar. Por quê? Sepulta e acredite que Deus pode ressuscitar. O que significa sepultar? Significa abrir mão para que Deus possa fazer um milagre. Uma vez uma mãe me procurou e falou: meu filho não tem jeito, eu já lutei, já fiz, e já bati, já batei, já fez, não sei. Pois é, e agora? Falei: agora eu não consigo mais, não dá mais. Falei: então fica tranquilo que agora é Deus que vai fazer. E as coisas de Deus são assim. A gente precisa confiar inteiramente, colocar na mão do Senhor, para que Ele possa fazer. Veja aqui, Marta falou: se você estivesse aqui, meu irmão não teria
morrido. Olha o sentimento de Marta. Agora veja o sentimento de Maria. O mesmo sentimento também estava em Maria. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, o que ela disse? A mesma coisa que Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todas duas que tinham intimidade com ele, que ele almoçava com ele, jantava com ele, estava com ele, agora estão jogando nele. Você não estava aqui a hora que a gente precisava. E elas não estavam entendendo que ia acontecer algo na vida delas que ia mudar a história de uma vez por todas. Então deixa eu te virar uma chave aqui. Às vezes tem coisa que está acontecendo na vida e você está dizendo assim, estava ruim, agora ficou pior. E eu vejo Deus olhando para você e dizendo assim, eu vou dar uma virada na tua vida como eu nunca dei, para que todos saibam que agora você confia em mim, para que todos saibam que agora você tem uma fé em mim. Agora a coisa vai ser diferente daqui para frente. Aleluia! Imagine que agora elas estão olhando para aquele que pode fazer milagres, estão olhando para Jesus e dizendo, se tu estivesses aqui, elas estavam falando do passado, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas elas estão olhando para o Deus de milagre, elas estão olhando para aquele que elas sabem que ele pode fazer milagre, mas estão dizendo para ele, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas já estão dizendo de algo que elas não acreditam que vai voltar. Tem muita gente aqui hoje que talvez está desesperançado, dizendo assim, eu não acredito mais que vai voltar, porque já passou e Jesus não fez nada. Mentira do diabo. Jesus pode fazer sim, pode ser hoje, pode ser essa semana ainda, que Ele vai fazer um dos maiores milagres na sua vida. Você que não está entendendo. Às vezes tem coisas que nós estamos esperando, para nós está demorando, mas para Deus está caprichando. Muda tudo. Deixa eu te falar algo, tem coisas que só serão transformadas quando sair da nossa mão. Elas sepultaram Lázaro, mas agora o próprio Senhor vai fazer o que Ele é mestre em fazer. Ele vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Eu tenho que dizer para alguém aqui, Deus é poderoso para trazer de volta aquilo que se perdeu. Para você parece que não tem como, mas para Deus tem. E Ele vai trazer de volta, porque Ele é poderoso. E nesse momento eu quero finalizar, mostrando aqui algo que realmente importa, eu finalizo. No versículo 21, como nós lemos, coloque aqui por favor. Marta disse, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ok? Mas o que me chamou a atenção foi o verso 22. Logo em seguida, olha o que ela disse. Põe o 21, só para vocês verem como é que é o efeito. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Está falando do passado. Mas olha a virada que dá na fé dela agora. Olha o que ela diz no verso 22. Mas também agora sei que... Quero que você pense nisso. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te... Põe uma outra tradução aí, me ajuda, filho, por favor. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Marta está dizendo para o próprio Filho de Deus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei de uma coisa também, que se você pedir ao Pai, o que você pedir, meu irmão está morto há 4 dias, mas eu sei que o que você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Deu para perceber? Eu sei mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Verso 23, para fechar, olha o que Jesus disse para ela. Jesus então assegurou-lhe, teu irmão vai ressuscitar. Põe outra tradução, por favor. Jesus lhe disse, o quê? O seu irmão vai
ressuscitar. Por que Jesus disse isso para ela? Porque no verso 22, ela tocou no lugar certo. Ela disse: eu sei também que tudo que tu pedires ao Pai, o Pai vai fazer. Aí Jesus dá a resposta: seu irmão vai ressuscitar. Eu quero liberar uma palavra para você aqui hoje. Qual é o milagre que você precisa? Tem resposta de Deus. Teu irmão vai ressuscitar. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava morto vai receber vida. Você não pode dar vida, mas Ele pode. Você não pode mudar a história, mas Ele pode. Você não pode trazer alguém que está morto há 4 dias, mas Ele pode. Você não pode fazer um milagre, mas Ele pode. Olha que coisa interessante, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Lázaro estava sepultado 4 dias. Aí Jesus chega: Marta, aonde vocês sepultaram ele? Ah, Senhor, está lá naquele túmulo. Vamos lá. Marta, manda tirar a pedra. Mas eu pergunto para vocês, o que tinha por trás da pedra? Um defunto de 4 dias morto, em estado de decomposição. Mas o que tinha na frente da pedra? Aquele que pode dar vida e restaurar qualquer coisa. Então, para de sofrer pelo que está atrás da pedra e comece a se alegrar pelo que está na frente da pedra. Para de se entristecer por aquilo que estão falando e comece a acreditar naquilo que a palavra está te liberando hoje. Vai acontecer milagres em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje trazer uma palavra que ela está virando uma chave na sua vida. Aquilo que parece que foi lançado no túmulo, aquilo que parece que foi sepultado, aquilo que parece que Deus não estava dando resposta, aquilo que parece que não ia acontecer na vida, ninguém imaginaria que poderia acontecer um milagre daquele. Nunca Israel viu alguém morrer, ficar 4 dias morto, em estado de decomposição. Nunca ninguém viu um ser humano ressuscitar depois de 4 dias de morto. Deus nesses últimos dias, Ele quer que você entenda que Ele pode fazer acontecer na tua vida aquilo que ninguém nunca viu, aquilo que ninguém é capaz de acreditar, é aquilo que Deus pode fazer. A gente lê um versículo da Bíblia, até brinca que é o versículo do pastor Erasmo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, mas é um versículo que é importante a gente meditar nele, que diz assim, ó: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para quem? Quem ama a Deus aqui? Para quem ama a Deus. É você que ama a Deus, é você que ama a Deus. Então é para você o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não subiu a coração de homem algum, é o que Deus pode fazer na tua vida, porque Ele sabe que você ama Ele. Por isso que nós temos que amar a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo, para que no momento do milagre aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Tirei a pedra. Quando tirar a pedra, Jesus só deu uma palavra. Olha essa imagem aqui, ó. Segura um pouquinho, olha essa imagem. Jesus disse assim, ó: Lázaro, sai para fora. Você sabe que esse lugar aqui, que Lázaro está em pé, está vendo aquele homem enfaixado, Lázaro? Aqui tem uma loca que desce, e lá embaixo é o lugar onde se colocava o defunto. Quando Jesus deu uma ordem dizendo: Lázaro, sai para fora, Lázaro teve que vir lá de baixo até em cima, todo amarrado. Como que ele subiu? Ele flutua, ó, e chega aqui em cima. Imagina aquela multidão toda olhando, aqueles que estavam chorando, dizendo: morreu, faz 4 dias, Jesus não veio, não fez nada. Agora, sai o defunto todo amarrado, porque em Israel eles sepultam a pessoa, eles amarram em branco e colocam no sepulcro. Aí Jesus disse assim, ó: tirai as ataduras dele.
Quando tirou, o homem estava perfeito. Aí vocês sabem o que aconteceu? A aldeia chamada Betânia se tornou um dos lugares mais famosos de Israel. As pessoas vinham de tudo quanto é lado para conhecer o homem que Jesus ressuscitou. E depois, mais um capítulo à frente, você vai ver que um dia Jesus senta na mesa. Jesus senta na mesa com um monte de gente para comer, e as pessoas vinham para ver Lázaro, não era para ver Jesus. Ninguém queria saber quem foi que ressuscitou. As pessoas queriam ver quem foi ressuscitado. Então tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, que as pessoas, elas vão olhar o que Ele fez na sua vida, e elas vão dizer: olha o que Deus fez na vida dela, olha a restauração que Deus fez na família dele, olha a cura que Deus liberou para ela, olha o milagre que Deus fez na vida da irmã Glória, olha o milagre que Deus fez na vida da irmã Gersina, olha o milagre que Deus fez na vida da irmã Norma, olha o milagre que Deus fez na vida do pastor Mário, olha que milagre que Deus fez de tirar alguém daquela UTI. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque a tua fé está estabelecida nele, num Deus